Bom, pessoal, então vamos apagar aqui o que a gente já fez, né? É, E vamos lembrar que o primeiro requisito do nosso programinha é o seguinte: é ele mostrar a mensagem para o usuário dizendo para que ele inicie o caixa dele. Então a gente precisa printar essa mensagem ali no terminal também, que seria print ln exclamação. Aí a gente passa a mensagem: inicie o seu caixa. Ponto e vírgula. Ok, vamos testar se está funfando, né? Cargo run. Olha só, rodou, hein? Inicia o seu caixa. Beleza. Agora vamos pensar no seguinte. Depois que essa mensagem aparece, o terminal fica travado, né? Esperando alguma informação do usuário, que no caso seria o valor que ele começaria o caixa. Só que aí tá, a gente tem que resolver dois problemas. Como a gente vai pegar, né, essa informação via terminal, como é que a gente vai pegar o input do usuário via terminal e onde a gente vai salvar esse valor. Então, vamos resolver primeiro a questão de onde a gente vai salvar esse valor. Você já deve com certeza ter imaginado que a gente vai criar uma variável para isso. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Então, a gente vai criar uma variável aqui no Rust. Como é que cria uma variável no Rust? Simples. Bloco, aí você coloca o bloco let, depois é um pouco parecido com o JavaScript, né? Aí você coloca depois o nome da variável. Eu vou chamar a variável entrada, dois pontos, o tipo da variável, no nosso caso, vai ser string. Aí, atribuição. Bom, vamos lá. A nossa variável é do tipo string, mas a gente ainda não tem a funcionalidade de pegar os dados que o usuário informa no terminal. Então, vamos para fins de teste, ver como é que a gente pode inicializar essa variável aqui, já com algum valor, e vamos printar também, né? Ela aqui para ver se está funcionando tudo certinho, né? Para vocês verem que o valor é salvo na variável. Então vamos lá. Vamos. Como é que a gente pode inicializar uma variável aqui do tipo string? Então a gente pode inicializar de duas formas. Pode inicializar como string, dois pontos, now. Now não, desculpa, gente. É new. Ou seja, ele vai meio que inicializar uma string vazia. Tem um porquê de ser assim, só que é um assunto um pouco mais assim, mais complexo que eu não vou abordar aqui. Porque no Rush, ele também tem um conceito de slices de string, tá? Eu acho que a gente vai esbarrar com isso daqui, mas não se preocupa com isso não, tá? Só preocupa em entender a estrutura de como é que a gente monta um projetinho aqui em Rush, como é que a gente faz para montar. Tá, tem a primeira forma, que é o new, ou você já pode inicializar com um valor, que seria com um from. Aí você pode fazer o seguinte, adicionar aspas duplas dentro desse from e escrever aqui é, o que você quiser. Então, eu vou escrever aqui o que você quiser, por exemplo. Só que tá, beleza, a gente definiu nossa variável, a gente já atribuiu um valor para ela, né? Agora, para a gente testar isso daqui, vamos ver se está funcionando mesmo. Vamos tentar printar essa variável. Como é que a gente printa, né? Como é que a gente mostra, né, esse valor no terminal? Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, você vai continuar utilizando a print ln é, exclamação. Só que aí tem um detalhe, você não pode fazer isso. Ó. Se eu colocar aqui a entrada, se eu fizer desse jeito, vocês vão ver que vai dar um erro. Ó. Tá vendo? Ele dá um erro. E outra coisa, gente, presta atenção na parada. Olha que compilador inteligente. Isso aqui é um exemplo simples, né? Mas olha só, deu um erro aqui, tá? Deu um erro aqui. Além dele mostrar onde está o erro, ele te mostra como resolve o problema. Olha que legal. Cara, poucos compiladores que eu conheço faz isso, senão nenhum. Eu não conheço. Se vocês conhecerem aí, deixa nos comentários. Mas, cara, eu não conheço. Enfim, é...
O que acontece? Você tem que formatar, né, a string que vai vir aqui para aceitar a variável. E aí, vamos fazer o que ele está falando. Você coloca é, aspas duplas, chaves, e pronto. Vai ser, lembrando que é sequencial, tá? O valor que tiver aqui após vai ser a mesma sequência que tiver aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse uma outra variável aqui, né, outra variável aqui, e eu colocasse aqui, né? Deixa eu até criar outra aqui, let outra, que também vai ser do tipo string, e o valor dela, né, string from, ai, ativei o caps lock, não, é isso, outra, né, por exemplo. Se você adicionasse outra variável aqui, ele ia imprimindo nessa ordem aqui, né? Tá bom, vou até colocar uma letra E aqui para falar que eu estou imprimindo duas variáveis aqui. Ó. Vamos salvar. E agora vocês vão ver que vai funcionar. Ó. Olha que legal. O que você quiser, que é a primeira entrada, e a outra, né? Então você tem que, toda vez que for imprimir algum tipo de variável, no print ln exclamação aqui, você tem que formatar dessa forma. Mas tá, beleza. A gente já sabe que isso aqui está funcionando, né? O que acontece, né? A gente não quer só definir esse valorzinho aqui e acabou. Não, não é isso que o programa faz. A gente quer definir dinamicamente, através do terminal, o valor dessa variável. Então, o cara que vai escolher qual valor essa variável vai ter. Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou voltar pela primeira forma de atribuir, a atribuição lá, ali da string, que era com new. Então, eu vou atribuir uma string vazia, tá? É uma string vazia esse daqui. Beleza. Ok. Agora você me pergunta como é que eu vou ler ali a informação do terminal do cara? Eu não sei como é que eu faço isso. Então é para isso que existe no próprio Rust, na parte standard da lib dele, o IO, o módulo IO. É, e para você utilizá-lo, você tem que usar a palavrinha-chave use. O use é para quando você quer utilizar algum tipo de módulo. Às vezes pode ser um módulo externo, pode ser um módulo da standard do próprio Rust, mas você sempre vai usar essa palavrinha, a palavrinha use. E, por exemplo, você sempre quando for definir aqui, eu vou explicar a questão de módulos mais para frente, porque a gente vai modularizar essa aplicação ainda depois. Mas isso aqui é como se fosse o path, né, dos módulos. Você vai caminhando dentro dos módulos até você encontrar o que você quer. Então, por exemplo, eu vou chamar dentro do std, né, módulo, o IO módulo. Beleza, dessa forma. Esse IO módulo, o que ele faz? Ele nos fornece outros módulos e esses módulos nos fornecem funções ou structs ou o que seja, funcionalidades, entendeu? É, Aí como é que a gente vai fazer? Dentro desse I/O, o I/O, ele tem um módulo dentro do I/O, né, que se chama stdin. Esse cara é responsável por manipular o stdin, ou seja, vai na entrada ali do terminal, entendeu? É o cara que é responsável pela leitura ali do terminal. É, Esse cara, aí sim, esse módulo stdin, eles nos fornece, tá? Ele nos fornece. Na verdade, esse não é um módulo, isso é uma função, tá? Desculpa. O módulo I/O oferece essa funçãozinha aqui, né? Aí essa funçãozinha aqui, que faz parte desse módulo, ela nos retorna um método. Não precisa ficar encabreado com isso, não. Só entenda que para você conseguir ler as informações ali do usuário, você vai precisar desse IO stdin que te retorna um método que se chama read
line, tá? Esse método ele espera uma variável mutável, uma referência de uma variável mutável. Eu já vou explicar e até porque vai dar um erro aqui e eu vou mostrar para vocês o porquê. Ele espera a referência, o endereço de memória de uma variável que seja mutável e aí ele te pede também o nome da variável. Por quê? Tudo que ele lê aqui no stdin, ele vai jogar para dentro dessa variável aqui, ó, que a gente vai colocar. Entrada. Ok, tá? Outro ponto no Rust a gente tem a questão de tratamentos de erro, né? Muitos métodos eles te retornam, eles podem te retornar um resultado tanto de sucesso quanto de erro. E a gente já tem meio que alguns métodos prontos, né, que nos ajudam, né, no tratamento desse erro. Então, por exemplo, essa readline ela pode nos retornar um erro. Às vezes, sei lá, deu alguma coisa de I/O, o cara colocou um tipo de dado totalmente errado. Enfim, tem chances disso dar um erro. Para a gente evitar, né, para a gente fazer essa tratativa, a gente pode usar um dos métodos de tratativa de erro do Rust que se chama expect. Expect, que é como se fosse, compara como se fosse o, o throw new error do JavaScript, né? É como se você lançasse um erro ali, que no Rust a gente chama de pânico. E aí você coloca uma mensagem de erro, por exemplo, falha ao ler a linha. Então aqui você personaliza a mensagem de erro. Se alguma coisa aqui der errada, você vai ter que expelir um erro para mim com essa mensagem, tá? Não esquecendo do ponto e vírgula, tá? Senão dá BO. Beleza. Vixe, vamos ver. Aí o que a gente precisa saber? Cara, vamos ver se esse negócio está salvando dentro da variável mesmo, né? A gente vai printar o que está dentro daquela variável entrada, tá? E lembra da anotação que eu mostrei para vocês. A gente vai passar aqui uma chavezinha, tá? Uma chavezinha. E essa chavezinha vai ser como se fosse o valor que a gente vai adicionar de variável. Então, aqui é onde a gente adiciona a variável, por exemplo, o valor da variável. Aí você vai passar do lado aqui a entrada, né? E essa entrada, o valor dela vai vir para cá. Ok? Beleza. Vamos testar para ver se aqui está rodando? Vamos lá, né? Só um minuto. Droga. Ah, isso aí. Vamos rodar? Vixe, deu errado. Nossa, o que será que aconteceu? Enfim, esse é o conceito, né? Esse erro que deu aqui é porque essa variável não é mutável. O Rust ele tem um conceito de imutabilidade para tudo que você vai criar, principalmente para variáveis. Toda variável que você cria, ela por padrão imutável. Então você não pode alterar o valor dela, entendeu? Então o que acontece? Como é que a gente vai fazer para que essa variável seja mutável e esse cara consiga alterar o valor dessa variável, né? A gente precisa transformar essa variável em mutável. Como é que a gente faz isso? Simples. A gente vai, após o let da variável, escrever a palavrinha mut. Ou seja, a gente transforma a variável em uma variável mutável. E aí, esse readline vai conseguir alterar as informações dessa variável, tá? É, vamos lá, né? Agora vamos ver se vai funcionar. Ué, será que travou? Não, não é, não travou. É porque deu certo. O que acontece? Esse stdin aqui, esse readline, está esperando um valor do usuário, para ele passar algum valor no terminal e apertar Enter. Então quer dizer que deu certo. Vamos lá, vamos colocar um valor aqui. Vamos colocar 80, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, ó, printou para a gente 80. Ou seja, a gente já consegue ler as linhas de um terminal usando esse módulo I/O que nos oferece esse stdin com o método readline
E com esse método readline, a gente consegue alterar o valor dessa variável de acordo com o que o usuário passa aqui no terminal, tá? Então, cara, maravilha! A gente já fez pelo menos a primeira parte do nosso programinha, né? Isso é muito bom. Beleza, gente. Agora é muita informação de uma vez só. Vamos recapitular o que a gente acabou de fazer aqui, né? Vamos olhar aqui. Primeiramente, a gente usou a função println exclamação para escrever algo no terminal, algo na tela. E para isso a gente passa essa stringona aqui. Depois, nós definimos uma variável inicialmente imutável, né? Definimos uma variável do tipo string, essa variável por si se inicializando com, entre aspas, né, uma string vazia, que seria o string, dois pontos new. Vocês vão entender mais sobre esses dois pontos, essas funções, quando eu explicar para vocês sobre structs e modularização. Vocês vão começar a entender melhor. A gente tem um módulo I/O, que a gente importa quando a gente quer importar um módulo, ou vamos supor que você quer importar uma função específica dentro de um módulo. Aí você usa essa palavrinha use e o caminho, né, desse recurso ali dentro do módulo. Vocês vão entender mais para frente também, né? Mas é como se fosse o import e export também do JavaScript, tá? Pensa nisso. Eu estou fazendo essa comparação com o JavaScript, que eu acho que a maioria que está vendo esse vídeo tem alguma base no JavaScript, né? É, Vamos lá. Então, continuando. Para a gente conseguir ler algo no terminal do usuário, a gente precisa usar um módulo de I/O. E esse módulo de I/O nos oferece várias funções. Uma dessas funções, ela se chama stdin, tá? Essa função, o que que ela faz? Ela nos retorna, né, uma struct, tá? Isso que ela retorna para a gente, tá vendo essa notação com pontinho aqui? Isso são métodos do instruct, não se preocupa com isso. Mas pensa aqui, para a gente conseguir ler o que está no terminal da pessoa, a gente usa essa função stdin do módulo I/O, depois utilizamos o método readline, que esse método ele vai ler o que é digitado ali, ele vai travar o terminal, vai ler o que é digitado, e tudo que for digitado ali, depois que for apertado o Enter, ele vai salvar dentro dessa variável. Só que a gente teve um problema de que a gente estava tendo, né, um erro de variável não mutável, porque, como eu expliquei antes, toda variável que você criar no Rust, por padrão, ela é imutável, ou seja, você não pode sobrescrever o, o valor dela, entendeu? Então, por esse motivo, pensa nela como se fosse um const, né? Quando você define um const no JavaScript, você não pode alterar o valor dele, entendeu? Você não pode ir ali e alterar o valor dele. É a mesma coisa. Ok. Fizemos uma simples tratativa de erro da seguinte forma: caso desse algum erro, assim, um erro irrecuperável, por exemplo, a gente usa o expect, né? O expect aqui é uma das milhares de formas de tratar erro no Rust, e que quando você usa ele, você pode especificar uma mensagem personalizada de erro, entendeu? É, e depois que a gente fez isso, a gente printou, né, o valor que está dentro de entrada, ou seja, a gente lê os dados do terminal do usuário, salvamos isso dentro de uma variável chamada entrada, e depois o que que a gente fez? A gente printou isso para o usuário, correto? Então, beleza. Até agora está funcionando. Então, a gente já conseguiu fazer
a parte do println ali, que era para mostrar a imagem do inicio seu caixa, imagem não, desculpa, o texto de inicie seu caixa, e a gente já consegue ler os valores ali do terminal e a gente sabe como é que faz para ler. Vamos, vamos lá. Beleza. A gente já consegue pegar o valor da entrada ali. Só que tá, o que que a gente faz com isso, né? A gente sabe que num caixa, né, a gente tem que ter o poder de manipular tanto a entrada quanto a saída e quanto também saber o saldo, né? A gente tem que saber essas três informações básicas. E a gente também tem, né, que vincular, né, essa entrada, essa variável entrada, a algum dado mais estruturado, porque essa entrada por si só ela não significa muita coisa, né? O contexto que ela está não mostra o que que ela é de verdade. Para que que a gente utiliza essa variável entrada, né? Então, para isso, antes da gente prosseguir no código, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma breve introdução para vocês sobre as structs, ok?